E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal Ame Russo Arte. E depois desse vídeo, eu duvido que você vai olhar para a pintura da mesma forma. A primeira coisa, ele é o tema. O tema, ele é o que o artista ele quer passar com a escolha. Qual que é o interesse dele? Onde que os olhos te guiam? Então, por exemplo, vou usar aqui algumas pinturas de exemplo. Então, o primeiro deles é os Rebocadores de Volga, do pintor Ilya Repin, pintor, um mestre russo, do realismo russo. E você vê aqui que ele claramente ele faz uma crítica social desses trabalhadores aqui que eles estão sendo retratados rebocando um barco no rio Volga. Você vê claramente nas expressões deles, na forma como eles estão vestidos, né, a expressão de cansaço e tudo mais, tudo feito nessa pintura para realçar essa condição difícil desses trabalhadores. Aqui a criação do Adão, do Michelangelo. Você vê que é uma pintura com tema religioso, tema cristão. E essa pintura ela faz parte de uma narrativa de pinturas que ela estão na Capela Sistina. E ela mostra o momento que Deus deu a vida ao primeiro homem, né, o Adão, de acordo aí com a visão cristã, né, doutrinária. Então, quer dizer, você vê, o primeiro que a gente viu, ele é uma crítica social, uma pintura do século XIX. E essa pintura da criação do Adão é uma pintura renascentista. Então, quer dizer, já são temas totalmente diferentes, né? Um é uma crítica, o outro é uma doutrinação, uma versão mais de uma pintura servindo a função de ensino. E aqui a gente tem a leiteira do Vermeer. E ela é uma pintura que mostra a cena cotidiana, ou seja, ela não tem crítica social, ela não tem narrativa. E esse é um exemplo de pintura que não tem necessariamente uma intenção por trás, né? E essa é uma pintura, ela foi feita aí em meados de 1650 e é feita numa época em que a Holanda ela estava bombando e tinha toda uma classe de mercantes, né, de pessoas com bastante dinheiro que encomendavam esse tipo de pintura. Então você vê que são momentos diferentes, né, da história da arte e com temas totalmente diferentes, né? Então, quer dizer, esse primeiro ponto é entender qual que é o tema. Esse tema ele já vai te ajudar a enxergar a pintura de uma forma diferente. O segundo item é a técnica, né? Para você observar as pinceladas. Então, por exemplo, se você pega uma pintura do Caravaggio, por exemplo, você praticamente não vê marcas de pincelada ali. Você percebe que o Caravaggio ele tem uma preocupação, assim como outros barrocos, ele tem uma preocupação grande com formas, né? Com a definição da forma pelo claro e o escuro, né? pela luz e pela sombra. Se a gente pega, por exemplo, um Monet, essa pintura aqui da ponte, você vê que o Monet ele já não tem mais a preocupação de forma e claro e escuro que o Caravaggio tem. Você vê que a ideia dele aqui é capturar a luz nas condições que elas se apresentam e na condição que ele consegue retratar. Então a pincelada do Monet ele tende a ser mais quebrada, né? Um pouco mais caótica. A mesma coisa a gente vê nas pinturas do Van Gogh, por exemplo. Além das pinceladas quebradas assim, e mais grossas, assim, você tem uma escolha de cores, né, de uma vibração muito maior do que, por exemplo, do Monet e muito mais ainda do que o Caravaggio, né, que são praticamente mais tons terras. E também a gente pode ver aqui no caso do Munch, que é um expressionista, que aí as pinceladas elas são já bem mais longas, assim, então você percebe que tanto no caso do Caravaggio quanto do Monet, quanto do Van Gogh e do Munch, você vê que essas pinceladas totalmente diferentes, elas são e uma avaliação diferente de como que a gente enxerga o que o artista está retratando, independente do tema. Você vê que no caso da técnica do Caravaggio, a retratação da realidade é uma coisa muito importante, então você vê que ele toma cuidado com isso. O Monet, a preocupação maior dele é com a cor, e o Van Gogh, ele já mistura tanto a forma como ele vê, né, de uma forma mais particular, e o Munch, ele retrata com essas pinceladas aí mais compridas, né, mais característicos, que somado com o tema ele já dá uma outra sensação visual. E o terceiro ponto para observar é o que é chamado em inglês de mood, né, que seria o clima. Eu não sei exatamente qual seria a melhor tradução para o português, mas seria algo como aquela sensação, aquele clima que a obra te passa, né, o tipo da emoção que ela te passa. Então, por exemplo, a gente vê aqui essa pintura do Charles Dolman, que se chama Fome, e você vê como que esse monte de animal ele casa com essa figura aqui central da morte, né? Essa obra chama Fome,
Então ela passa uma sensação de vazio, né, de morte, de desespero, né, de desolação. Sei que é uma paisagem noturna, mas ela está muito bem iluminada, né? O contraste ali das figuras fica bem evidente, né, contra o chão. E aqui a gente vê nessa pintura do Aiwazowski, e você vê como que essa sensação épica, né, é um clima totalmente diferente da pintura do Dolman. Ele quer que você tenha essa sensação de grandiosidade da natureza, né, da luz do sol batendo contra as ondas, né? Então você vê como o clima da pintura ela já muda bastante. E o Van Gogh, você vê aqui nessa pintura famosa dele aqui do campo de trigo, como que essas pinceladas, né, e bastante linhas diagonais aqui, eles fazem com que você fique inquieto, né? Você vê como que a escolha da paleta e das pinceladas, né, a direção das pinceladas que são bem visíveis aqui, ele faz com que você sinta uma sensação de inquietude, né? Toda vez que você olha uma pintura do Van Gogh, a sensação é mais de inquietude. Então, recapitulando o tema, né, o que o artista ele quer passar com a escolha do tema. E uma dica boa para entender o tema é: se existem figuras humanas, o que elas estão fazendo? Alguém está sentindo ou parecendo que está sentindo alguma coisa? O segundo é atenção à técnica, o que a técnica diz para você, se ele tem preocupação com forma, com elemento visual, como que o artista ele descreve visualmente o mundo material, né? De uma forma mais realista, menos abstrata. Ele usa pinceladas e cores para distorcer a realidade ou mostrar a realidade de uma outra forma. E o terceiro é o clima, o mood. Ele dá pistas, clima, da atmosfera da pintura, né? Então, para você entender bem o clima, o que o artista quer passar, o que você sente vendo a obra. Qual que é a intenção do artista, o que ele quer que você sinta vendo a obra, né? É uma inquietude, é tristeza, é uma alegria, é uma inspiração, né? Alguma coisa do tipo. E aí você começa a ligar os pontos, né? Tanto da atmosfera, da técnica, do tema. E aí quando você soma esses três, você vê a pintura de uma forma mais ativa, né? Mais construtiva do que simplesmente olhando uma tela e olhando as figuras e o que ela está fazendo. Bom, espero que esse vídeo aí tenha sido útil. Se não for inscrito, clique aí no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.